Boa noite, Érica, Wesley, Rodrigo, o Flávio chegou, a Nath. Então, pessoal, hoje é um dia, né, que geralmente quem aparece são aquelas pessoas mais comprometidas, aquelas que realmente vão fazer a transição de carreira, aquelas que estão comprometidas no nível hard, né? Por isso que eu deixo lives muito especiais para sexta-feira, justamente para presentear essas pessoas que têm aí esse tipo de comprometimento mais profundo. E eu tenho o maior prazer hoje em receber o Cássio. O Cássio, ele é CEO da Farmex, ele teve passagem pela indústria farmacêutica e há mais de 20 anos ele está à frente da Farmex. E a Farmex é uma SEO. E ele vai explicar certinho, né, como que ela funciona e como que ela pode possibilitar a abertura, né, para vivência na indústria de várias formas diferentes, né? Inclusive ele vai dar uma pincelada sobre a propaganda híbrida, que é um setor em que ele entrou com bastante força e vai ter muito para colaborar com a gente. Então eu já vou chamar o Cássio aqui, recebam todos, né, com muito carinho. E obrigado pela presença de todos. Se vocês tiverem pergunta, pode mandar aqui pelo quadradinho com a interrogação, que a gente vai deixar hoje propositalmente um espaço para responder as perguntas, tá? Porque a gente sabe que vai ter bastante, então a gente programou um período um pouco menor de conteúdo para a gente conseguir atender vocês. Muito boa noite para quem está no YouTube, no LinkedIn, na comunidade do Face. É um prazer estar falando com vocês também. Podem mandar as perguntas que a Lari me manda aqui, tá bom? E se vocês perceberem que está faltando alguém, aperta aqui no aviãozinho, chama a pessoa para ela não perder essa oportunidade de conhecer o Cássio, a Farmex e todas as possibilidades, né, as oportunidades que ele vai falar com a gente hoje, tá bom? Então, boa noite para todo mundo que está aqui. Deixa eu ver se o Cássio já chegou. Calma, aqui. Pronto. Enquanto isso, pessoal, quem ainda não é receitinha, né, aproveita e se matricula aqui, faz a inscrição na semana Seja Propagandista na Indústria Farmacêutica, que já começou, já tem 3 aulas liberadas, então não perde tempo, porque é só até domingo essas aulas. Cássio, boa noite! Olá, Liege, boa noite. É um prazer estar com você aqui com a receita de propagandista. O prazer é todo Como meu. vai? Obrigada por aceitar o convite. É um prazer, viu, Liege? A gente vem acompanhando o seu trabalho, que valoriza bastante a profissão e dá oportunidades para mais profissionais entrarem nesse mundo fantástico do marketing farmacêutico. Com certeza eu concordo que é um mundo fantástico, né? Eu, inclusive, chamo muitas vezes de mundo paralelo, porque algumas coisas que acontecem na indústria, alguns termos e ferramentas, a gente só tem na indústria mesmo, né? E para mim é um prazer estar falando diretamente com a Farmex, né? Com você que representa a Farmex, porque a gente já trabalhou juntos anteriormente, né? No momento em que eu fui para a gerência de treinamento em Job, eu era responsável pelo treinamento das dermoconsultoras que eram contratadas diretas da Farmex. Então, muitos treinamentos aconteceram na sede, no escritório lá em São Paulo. E eu pude conhecer muito de perto o trabalho da Farmex e a qualidade, né, e as oportunidades que ela tem lá. Então, eu fiquei muito feliz que você aceitou esse convite. Muito obrigado, agradeço bastante. Nós tivemos oportunidade de fazermos algumas interfaces lá, né, no escritório lá em São Paulo, na Vila Olímpia, e foi sempre muito bacana trabalharmos juntos. Legal. Eu gostei bastante. Que bom estar aqui novamente contigo. E quando a gente fez a primeira reunião de alinhamento com a equipe, né, de vocês, até a Fer comentou, né, ela falou assim, olha, os seus vídeos da Euceria a gente usa até hoje lá, né, no treinamento, o material que você deixou gravado, e eram meus primeiros vídeos da vida, então imagino que deve estar aquela coisa, né? Mas se está tendo serventia, eu fico feliz ainda. Nós temos a Unifarmex, né, que é uma universidade corporativa
voltada à nossa capacitação e desenvolvimento de profissionais internamente junto aos profissionais que trabalham conosco na Farmex, né? E como o projeto está ativo do Eucerin, eu acredito, não sei te confirmar assim, mas eu acredito que deva ter alguns vídeos que você deve ter deixado lá com um enfoque técnico, não é isso? Voltado à área de produtos, acho. Sim. Perfeito. Acredito que sim. Ô, Cássio, então, para que a galera entenda um pouquinho melhor, você pode explicar um pouquinho da trajetória, né, da sua trajetória e da trajetória da Farmex, explicar o que ela é, como que ela trabalha? Lógico, sem dúvida, vai ser um prazer. Então, boa noite a todos que estão aqui no canal Liege, Receita de Propagandista. Eu gostaria de dizer para vocês que ser um propagandista, vocês têm que ter cuidado porque é virótico, gente. Depois que a gente entra nesse mundo aí, a gente se considera propagandista independente do que você esteja fazendo, né? Eu iniciei minha carreira, aqui vou ter que abrir mão de qualquer problema de idade, em 83, como propagandista na Roche Pharma. Fui durante 5 anos propagandista, com uma performance assim que aprendi bastante com os gerentes distritais que eu tive na época. Tive sorte de ter profissionais muito competentes trabalhando comigo, me orientando no início de carreira. Gosto até de citar Cláudio Furlan, e tem o Antônio Carlos Granato Azeredo, a qual, infelizmente, fiquei sabendo recentemente do passamento dele, fiquei muito triste. Eu tenho certeza que ele está num local bem iluminado. Foi uma das pessoas que contribuiu muito na minha carreira, né? Me ensinando bastante, me deixando assim num nível que eu considero elevado de alta performance devido a competências desses 2 profissionais. Depois eu fui promovido a assistente de marketing lá dentro da própria Roche Pharma. Depois, quando eu estava para assumir uma gerência de produto, recebi um convite para ser gerente de serviços de marketing de uma empresa da área da saúde bucal, uma empresa americana chamada Cybron Care. E, então, comecei aí minha carreira dentro da área da saúde bucal, como gerente de serviços de marketing. Depois assumi a gerência de marketing dessa mesma empresa, e depois saí dessa empresa e parti para o voo solo, montando a Rosset Consultoria de Marketing, já voltada à área de marketing para o segmento da saúde. Um ano depois, através de uma parceria que a Rosset realizou, isso foi em 93, passou a existir a primeira CSO no Brasil. Isso foi, então, há 27 anos atrás. Em 2007, uma CSO alemã chamada Farmex GmbH comprou parte da Rosset MK e nasceu a Farmex Brasil. Então, hoje a Farmex Brasil faz parte de um grupo internacional que atua em 23 países diferentes, e uma CSO, ela é uma corruptela, né, uma contração de uma sigla em inglesa que quer dizer Contract Sales Organization. O que é isso? São empresas especializadas em prestar serviços para o segmento da saúde. Então, é isso que a Farmex faz. A Farmex, aqui no Brasil, disponibiliza alguns serviços muito específicos, como é a área de geração de demanda, onde envolve o propagandista, né? Então, nós temos as equipes, até então, eram as equipes presenciais e as equipes que a gente chama de multicanal ou e-reps, os propagandistas remotos. A Farmex foi uma das pioneiras em oferecer esse tipo de plataforma de serviço aqui no Brasil. Hoje, com a pandemia, né, que levou todo mundo a sair de campo,
e agora começa um retorno, nós temos lá várias equipes que estão retornando ao campo, a gente vê a figura do propagandista híbrido, que há uma convergência em identificar que isso é um movimento sem volta. Ou seja, o que é o propagandista híbrido? Ele é um profissional que vai trabalhar com um painel onde ele, propagandista, vai estar municiado e habilitado a fazer visitas presenciais e a fazer visitas também remoto sobre plataformas digitais. Então, esse é um tipo de serviço que a Farmix oferece. Outro tipo de serviço é uma divisão que a gente chama de trade marketing. Então, isso é voltado aos pontos de venda, onde nós temos equipes e plataformas que gerenciam, não é, todo esse relacionamento e esse fluxo de negócios que acontece no ponto de venda. Quando a gente fala de indústria farmacêutica, especificamente nós estamos falando de farmácias. Então, aí nós temos as equipes, né, de propagandistas sell-in, as equipes de propagandistas sell-out e os key accounts. Temos também uma outra unidade de serviços, que são os suportes a pacientes e profissionais da saúde. Então, via de regra, quem atua nesse segmento são profissionais que têm formação na área da saúde. Então, enfermeiras, nutricionistas, fisiologistas, biólogos e todos profissionais que têm algum tipo de perfil com formação na área da saúde. Bom, acho que é isso que é a Farmix, ficou à disposição se alguém quiser explorar um pouco mais, e nós estamos atuando no Brasil, então, há 27 anos, trabalhando em prol, né, a missão da Farmix hoje é salvar vidas, ou trabalhar em prol da melhora da qualidade de vidas, junto com os nossos clientes, ou levando informação, ou levando acesso, ou levando, inclusive, possibilidades de evolução de tratamentos, porque envolve não só fármacos, mas também devices e equipamentos que melhoram a qualidade da saúde. Atuamos em todo o Brasil, e é isso que a Farmix faz hoje aqui no Brasil. Né? E uma coisa que eu acho bem legal, Cássio, é que a Farmix, ela, como que eu posso dizer, ela intermedia, né, a indústria e a força de vendas, né, e as pessoas, né, então, muitas vezes as indústrias contratam a Farmix para que a Farmix contrate pessoas, né, tem esse vínculo com esses profissionais, né, pelo menos na Eucerin era assim que eu entendia, que eu via, né, acontecendo. Sim. E o que é muito legal, né? Porque muitas vezes as pessoas, nessa oportunidade, têm a chance de mostrar, né, o trabalho, têm a chance de se destacar, têm a chance de chamar a atenção das pessoas que vão lidar diretamente com elas, né? Pelo menos na organização onde eu trabalhei, a gente tinha contato direto com as dermos que trabalhavam para a nossa marca, porém eram contratadas pela Farmix. Então, tinha muitas pessoas ali que se destacavam, que a gente via, né? A gente notava o diferencial, tinha muitas pessoas que se interessavam em tentar nessa transição de carreira. Então, eu trabalhava diretamente com as dermoconsultoras, né? Tanto quando eu ainda estava na propaganda médica, inclusive eu participava dos processos seletivos, né, junto com a equipe da Farmix, para a escolha, né, da dermoconsultora da minha região. E isso era muito legal, né, porque tinha toda a parte estruturada, né, de um processo seletivo vinda da Farmix, mas eu podia também ali dar aquela sentida, né, do campo, da identidade da marca, né, como profissional. Então isso era muito legal. E o meu trabalho, né, nesse caso, era muito próximo da dermoconsultora, era literalmente uma dupla, né? Então, muitas vezes precisava de alguma coisa, não tinha chegado ainda, podia, né, acontecer N coisas. Se eu tinha, eu ia, levava o meu material, depois, né, a gente destrocava, ou se eu ficava sem alguma coisa, a gente cedia, trabalhava junto, fazia ações juntas, né? A dermoconsultora me ligava, olha, eu tô com uma ação na loja tal, se você
puder visitar os médicos dessa região, avisar. Falei, claro, aí a gente já ia, fazia tudo juntos, né? Era um trabalho muito bacana. E depois, no treinamento, foi muito gostoso também, porque a gente teve eu tive acesso às dermoconsultoras do Brasil todo, né? Principalmente nas convenções e tudo mais. Então, é uma oportunidade, gente, muito bacana, né? De você estar próximo da indústria, vivenciando já, né, tudo isso que acontece e aprendendo bastante, né? E tendo a oportunidade de se destacar ali e chamar atenção, né? Para uma transição, para algum planejamento de carreira que você tenha. Então, eu acho isso super legal. E, Cássio, nessa parte, né, do trade, né, o que eu estava falando ali é bem focado no trade. E você comentou também de profissionais de sell-in e sell-out. Você pode explicar um pouquinho como que é esse trabalho para o pessoal que está aqui assistindo a gente? Lógico, pois não. O promotor, né, o profissional que está envolvido numa solução de trade, ele é chamado promotor, ou o key account. Então, o promotor, ele se divide em duas tarefas. O promotor sell-in é chamado promovendedor. Uhum. É um profissional que visita as farmácias e que ele praticamente é um vendedor. Ele visita farmácias independentes e vai ali focado em alguns produtos para os quais a equipe tem que fazer uma venda. Ele é apoiado por plataformas que a gente chama de transfer order, que faz a conexão entre todos os players, ou seja, ele chega numa farmácia, ele está municiado dessa plataforma, ele tira um pedido, vê com o dono da farmácia lá, com o proprietário ou gerente, né? Uhum. Por qual distribuidor aquela farmácia gostaria que esse pedido fosse encaminhado, ele tem a capacidade, o poder, vamos dizer assim, ele é empoderado para poder distribuir esse pedido para aquele distribuidor que o farmacêutico, que o proprietário da farmácia ou o gerente solicitou. Uhum. Esse pedido vai lá para o distribuidor e também fica registrado para que a Pharmex faça relatórios de vendas diários, semanais, quinzenais, mensais à indústria farmacêutica, apontando quais os volumes, unidades e valores que transitaram dentro dessa ferramenta que a gente chama de transfer order. Esse é o papel do promotor sell-in, ele é um vendedor. Uhum. Lógico que ele também tem que olhar o aspecto do giro, o aspecto do merchandising, o que a gente chama do sell-out. Por quê? É quase que como andar de bicicleta, né? Os dois pedais precisam estar girando ao mesmo tempo. Uhum. Não adianta eu fazer uma venda ali para a farmácia e eu voltar daqui 15 dias, daqui 20, 30 dias e o produto está parado lá. Então, ele também precisa cuidar para que esse produto gire. Cuidar como? Colocando materiais, fazendo treinamento aos balconistas, explicando para que serve aquele produto, para que o balconista da farmácia sinta segurança em poder indicar quando solicitado. Uhum. Então, esse é o papel do promotor sell-in. O promotor sell-out, ele já tem uma outra preocupação. Ele trabalha, via de regra, em redes, junto às farmácias das grandes redes. A gente sabe que as grandes redes hoje, eu vou estar, né, em média, tem aí perto de mais de 1.000 lojas, todas elas. Então, esse propagandista sell-out, ele tem como objetivo visitar essas lojas dessas grandes redes e justamente ele não vai fazer um pedido, porque as grandes redes compram direto dos fabricantes, da indústria farmacêutica. Mas ele vai ali promover o giro desse produto nessas lojas, olhando se tem os produtos nos pontos naturais, tentando muitas vezes
desenvolver pontos extras, fazendo o cross, que a gente chama, ou seja, colocando esse produto posicionado em locais de alto giro, que possa favorecer o giro, olhando se o que aquela indústria farmacêutica negociou com aquela rede está sendo atendido. Muitas vezes, na hora da negociação, eles negociam pontas de gôndola, que são locais quentes, de alto giro. Esse promotor tem que ir lá olhar para ver se o produto dele está lá, na ponta de gôndola. Então, o propagandista sell-out, ele tem como objetivo principal fazer esse giro acontecer e estimular o giro de produtos nas lojas das grandes redes. Que bacana. Isso é muito legal. Faltou os key accounts, né? Os key accounts, eles são vendedores que trabalham com grandes contas. Então, as médias e pequenas redes, são atendidas, via de regra, por key accounts da Pharmex Brasil. O que as indústrias farmacêuticas fazem como um padrão é ter uma equipe de key accounts para as grandes redes, né? Então, tem, via de regra, aí 4, 5, 6 key accounts, até talvez um pouco mais, que atende às grandes redes no Brasil todo, vendendo diretamente. E os key accounts da Pharmex atendem às pequenas e médias redes. Distribuidores um pouco menores, mais regionalizadas. Distribuidores, perfeito. Os distribuidores regionais, é isso mesmo, o Liege, perfeito. Isso é muito legal. E eu acho muito importante a gente trazer, né, essa diferença de conceito, sell-in e sell-out, porque a gente usa muito esses termos, né? O propagandista, eu pelo menos gosto muito de trazer no curso um propagandista 360, né? Que não saiba só de propaganda, não saiba só de consultório médico, mas que tenha noção de PDV também, né? Então, no módulo 3 a gente fala bastante de ações em PDVs, relacionamento, a importância, né, dos relacionamentos em PDVs e a importância de você ter um relacionamento muito próximo e participativo com as pessoas que fazem a roda girar também, né? Porque não adianta nada o propagandista ir lá gerar uma receita se não tiver o produto dele no ponto de venda, né? Ou se o ponto de venda tiver muito alguns produtos e faltar outros produtos, né? Então, o ideal é que tenha toda a linha horizontalizada, né? Toda a linha ali bem colocada, com dias de estoque que não ultrapassem o limite para que a compra aconteça todo mês e seu resultado aconteça todo mês também, né? Então, eu gosto muito sempre de falar, olha, pessoal, quando vocês estiverem na propaganda, vocês estejam muito próximos do pessoal do trade, estejam muito próximos dos promotores, né? No meu caso, que era dermato, as dermoconsultoras, que fazem um trabalho maravilhoso, e estejam muito próximos do comercial, né? Os key accounts, os vendedores, os gerentes de contas, né? Então, isso é muito importante. É um ciclo que ele precisa estar perfeito para que todos tenham resultado, né? E entender essa diferença é essencial. Você está corretíssima. É importante sim, viu, Liege, o propagandista ter e ser orientado para ter essa visão, essa leitura. E dentro do trade, foi bom você citar, nós temos também as equipes, então, de dermoconsultoras, que elas têm um papel muito importante, porque elas abordam diretamente o shopper e o consumidor final. Então, é muito importante o papel das equipes de dermoconsultoras, porque elas fazem o sell-out, que é estimular o giro, através do contato direto com os consumidores e com os shoppers. Então, elas têm que ser, eu diria, muito bem treinadas e estar muito bem atentas, porque é um papel muito importante dentro da divisão de trade. Exatamente. E para dermatologia, no caso, é muito, porque a shopper, né? A gente chama de shopper quem vai comprar, tá, gente? Então, é a consumidora que entra, que já compra ou que está buscando um produto
iniciativa própria, digamos assim, né? Então, ela tem uma jornada dentro da loja, da hora que ela entra. Eu estou falando dela porque geralmente as mulheres, né, dominam mais o mercado, embora os homens tenham aprendido, estão aprendendo que cuidar da pele é coisa de homem, sim, né? Então, mas o cliente, o shopper, quando entra na loja, que está buscando alguma coisa, às vezes ele está indeciso, ele não sabe o que ele avalia entre um produto e outro. E a dermo consultora ou a consultora de outras linhas também, pode ser de polivitamínicos, pode ser de produtos OTC, está ali para prestar informação, né? Então, muitas vezes ela traz diferenciais do produto, ela tira dúvidas, se é um produto de uso tópico, já experimenta a cosmética, a fragrância, para ela fazer uma compra mais segura, né? Para ela ter certeza do que ela está adquirindo aí, porque às vezes o investimento não é baixo, né? Então, às vezes ela sairia sem comprar nada por não conseguir decidir. E tendo essa ajuda, além da shopper sair mais satisfeita, porque foi bem atendida, ficou feliz com a compra, né? Ainda tem o giro que acontece e que faz com que toda a roda gire também. É isso mesmo, perfeito. E agora, Cássio, deixa eu só ver se tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se é relativo a isso, antes da gente trocar. Fica à vontade. A propaganda aí. Fico à disposição, Liege. Aqui tem uma dúvida que eu acho que você até já respondeu, mas só para ter certeza, né? O promovendedor pode tanto sell-in e sell-out? Pode sim, ele pode fazer as duas coisas assim, ele deve fazer. A função principal do promovendedor é o sell-in, mas como eu falei, ele tem que estar atento ao sell-out. Hoje, nós vemos que várias indústrias farmacêuticas tentam, às vezes, fazer uma mesma equipe, fazer as duas funções. A nossa experiência mostra que é mais efetivo termos equipes distintas. Equipes que são só focadas em sell-out e equipes que são só focadas em sell-in. Os 27 anos de atuação da Farmix aí nos mostrou que os grandes cases de sucesso que nós temos, todos eles foram trazidos por projetos em que as equipes eram distintas. Equipes focadas 100% em sell-in e outra parte focada 100% em sell-out. Eu acredito, eu entendo tranquilamente isso, porque são duas atividades que estão muito próximas, mas são bem diferentes, né? Então, se uma pessoa está bem focada em fazer a venda do produto para a loja, né, para o CNPJ, e o outro profissional está focado em estimular uma venda para o CPF, né, para o cliente que está ali dentro, para que o produto que um colocou, o outro tire, né? Então, de uma maneira resumida, digamos assim. Então, eu entendo que os projetos que têm essa função distinta, né, desmembrada, mas em parceria, tem mais vantagem mesmo, né? Porque como que eu faria venda em várias CNPJs se eu teria que ficar um tempo dentro de uma loja fazendo vendas para CPF, né? Fica mais complicado, perfeito, né? Perfeito. É isso sim. O Liege, fica à vontade se você quiser trazer alguma pergunta. Sim, tem mais uma aqui que é legal para você responder, tá bom, Cássio. Vamos lá. Uma pergunta da Cíntia, ó. Vocês contratam uma pessoa mais de uma vez para projetos diferentes? Olha, o que acontece conosco lá? Uma empresa como a Farmix, ela leva soluções para a indústria farmacêutica. Então, quando nós somos chamados para atender a uma demanda, nós queremos entender qual é a dor que essa divisão, que essa indústria está tendo naquele momento ali, para nós propormos uma solução completa, ainda mais agora nessa fase do digital, em que várias plataformas digitais estão trazendo um ganho de efetividade. Depois a gente pode até explorar um pouco mais isso.
Então, quando nós levamos uma solução, um projeto que, na verdade, é uma solução para aquela necessidade que a indústria tem, muitas vezes, existem equipes embarcadas nessa solução. Então, existem plataformas embarcadas, existem a parte de inteligência de mercado embarcada, existe a parte de digital embarcada e também, muitas vezes, equipes como parte dessa solução. Isso nos leva ao seguinte, quer dizer, qual é o foco da Farmex? É gerar resultado. Esse é o nome do jogo. Nós temos que gerar resultados para aquela empresa. Quanto mais nós formos efetivos em gerar resultados, isso vai se traduzir em renovações contratuais e extensão dos projetos. Nesse ponto, nós estamos sendo muito felizes. Nós temos vários projetos conosco que estão 9, 10, 11, 8 anos, projetos que estão rodando conosco justamente porque nós estamos entregando os resultados. Isso não é mágica. Então, isso vem de um acúmulo de experiência, processos e procedimentos que são efetivos, vem de um departamento de treinamento muito diferenciado que a Farmex tem para capacitar e desenvolver os profissionais que lá estão atuando, e vem do empenho dos profissionais envolvidos, entendendo que é uma variável controlável, está na mão dele, ele, vamos dizer, se desenvolver profissionalmente. Se ele fizer um bom trabalho, uma ótima entrega, com certeza ele tem uma estrada para se desenvolver muito grande na frente dele. Nós costumamos dizer que é um tripé, a estratégia do cliente, a tática e todo o know-how que a Farmex tem na área da efetividade e o empenho, a capacitação e o talento dos profissionais envolvidos. Quando esses 3 pontos estão convergentes, o projeto é um sucesso, como tem ocorrido. E aí eu caio na resposta dessa pergunta. Se esse profissional está fazendo, a gente vai direcionando esse profissional para ele crescer. Existe um plano de carreira dentro da Farmex, ele vai crescer lá dentro. Nós temos hoje, eu posso citar aqui nominalmente, é um orgulho nosso, e tenho certeza para ele também, o Elilson, que é nosso diretor da área de geração de demanda. Ele começou como um propagandista lá conosco, e ele é um diretor da Farmex e está prestes a assumir aí, já faz parte do staff, funções mais desafiadoras, né? Então, quando esse profissional ele traz uma boa performance, a gente percebe que esse profissional é diferenciado, ele cresce lá dentro da própria Farmex, ou se essa oportunidade de crescer não apareceu, porque são janelas de oportunidade, ele vai sendo direcionado para outros projetos lá dentro. Então, a pergunta é um pouco ao contrário, não é? Não somos nós que contratamos mais vezes o profissional, é o profissional que se habilita em vir a ser contratado, se ele fez um bom trabalho. Eu não sei se eu respondi, se quiser explorar um pouco mais isso, eu fico à disposição. Não, respondeu sim, que é possível, e se o profissional se destacar e tiver disposição e realmente entregar a diferença, ele, de todo o interesse da Farmex, está alocando esse profissional em vários projetos diferentes, né? Se os projetos forem terminando, essa pessoa pode tranquilamente ir entrando em outros projetos, porque não faria sentido nenhum perder excelentes profissionais simplesmente porque participou de um projeto que acabou por razões N, né? Que não estão inerentes ao profissional, né? Bem pelo contrário, é reter, desenvolver e dar mais oportunidades, né? É isso mesmo, e assumir outros postos. Nós temos lá gerentes distritais que iniciaram como propagandistas, nós temos coordenadores, gerentes nacionais, então existe um plano de carreira que ele pode se desenvolver. Nesse ponto é interessante, viu, Liege? Um profissional que trabalha numa CSO como a Farmex,
a gente costuma dizer que ele tem 3 grandes oportunidades de desenvolver uma carreira, né? Primeiro, na própria Farmex, pela estrutura que ela tem e pelo investimento que ela faz nos profissionais. Segundo, no cliente que está nos contratando, porque muitas vezes esse profissional fazendo um trabalho diferenciado, ele está numa vitrine, o cliente muitas vezes está olhando, vaga um posto da própria equipe titular do cliente, o cara usa a equipe da Farmex como um banco de dados para ele. Falou, poxa, eu quero lá o Daniel, porque esse cara aí está fazendo um trabalho excelente, vou usar aí interior de São Paulo, está detonando lá, pô, eu quero contratar esse cara, o Farmex, posso? Lógico que pode, existe até uma cláusula em contrato em que os clientes podem absorver os profissionais que estão trabalhando conosco. E a terceira oportunidade que esse profissional tem de desenvolver a carreira é o próprio mercado, porque a gente costuma trabalhar muito isso com os nossos profissionais. Quando um superior imediato estiver trabalhando com você, trabalhe bem, porque você sabe que ele está lá para te orientar, você sabe que ele está lá para te apoiar, mas ele está te avaliando, ele está olhando como você trabalha. Agora, quando você estiver sozinho, trabalhe 3 vezes melhor, porque você não sabe quem está te avaliando. O mercado todo está te avaliando, não é? Então, a gente trabalha muito esse aspecto. Outra matriz assim que a gente tem, o passaporte de um profissional é um bom trabalho realizado. Se esse profissional faz um bom trabalho, acabou. Ele tem um passaporte com visto para qualquer tipo de desenvolvimento na carreira dele. Que legal. Independente de onde seja. Isso é essencial e fundamental que todos tenham essa noção, né? Do tamanho das oportunidades, né, que a Farmex oferece. E tem algumas perguntas que eu achei bem legal, que óbvio, né, conforme o interesse surge, elas vão surgir também. A pergunta da Ju Alves Guedes. O que precisa para ser contratado como propagandista na Farmex? Bom, o caminho, eu diria assim, o processo é você entrar no site da Farmex Brasil e olhar as vagas que estão lá disponíveis. A Farmex utiliza outros parceiros também para divulgar as suas vagas. Vou dar aqui algum exemplo, como a About Me. A About Me é especializada nessa área do segmento da saúde, ela usa a About Me e usa outros parceiros também de mercado. Mas você entrando lá no site da Farmex, você vai se inscrever. O perfil dessa pessoa vai ser triado pelo currículo, porque para cada projeto existe uma exigência. Tem projetos que pedem formação na área da saúde, tem projetos que pedem experiência em algum segmento específico. Vou dar um exemplo, vacinas, ou cardiológico, ou saúde da mulher. Tem projetos que os produtos são complexos, existe todo um conceito que precisa ser trabalhado e muito estudado, então ele exige que sejam profissionais muito experientes. Tem projetos que, ao contrário, são de produtos maduros, que já estão há 20, 30 anos no mercado, então não é necessário que o profissional tenha uma experiência muito grande, geralmente isso é uma boa oportunidade para neófitos, para profissionais novos que estão entrando no mercado. Então, existe uma gama de matches, uma gama de filtros que eles vão se cruzando para esse profissional vir, então, a ser convocado para uma seleção. Essa seleção na Farmex, ela tem 4 fases, então esse profissional passa por testes escritos, por workshop e por uma primeira entrevista. Depois que ele passou por esses 3 filtros, ele vai para o que a gente chama da entrevista final, onde, via de regra, a gente convida o cliente, se ele quer participar também, ou como ouvinte, ou como um agente, mas ele pode ou não
participar das entrevistas finais. Então, a partir daí é que nós vamos definir qual vai ser o candidato escolhido para aquela vaga em função disso, das suas capacitações, do seu perfil, para aquela exigência, para aquele projeto. É importante, quero aproveitar esse momento aqui, que é um canal muito legal para a gente divulgar isso. Eu já vi muitos profissionais reclamando, dizendo assim, puxa vida, eu me inscrevi lá na Farmix e não veio nenhum retorno. Pessoal, não é muito assim que funciona. Vamos dizer, quando você se inscreve, você está no meio lá de 5, 10, 15 mil candidatos. A gente não vai responder para 15 mil candidatos. Só vai ter um retorno depois que você foi contatado pela Farmix, porque o seu currículo, ele ressaltou uma habilidade em que aquele projeto pode vir a requisitar, e você é contatado para participar desse programa de seleção. Aí sim você entra num radar em que, se você for escolhido ou não, você vai ter um retorno, dizendo, olha, infelizmente você não passou para a próxima fase, continue tentando, muito obrigado por estar conosco, ou recebe a grande notícia, olha, você está caminhando, ele veio a ser o candidato escolhido, recebe um comunicado de, olha, parabéns, você é o candidato escolhido, você vai ter que assumir a vaga tal dia, você pode assumir essa vaga. Muitas vezes o candidato diz, puxa, mas eu tive um problema, não vou poder, ok, então nós vamos chamar o segundo colocado, não tem problema, fica para uma outra vez, e é assim que funciona, né? E, Cássio, a seleção lá da Farmix. E as vagas, elas acontecem no Brasil todo, certo? Brasil todo. Elas acontecem no Brasil todo, sim. Depende, claro. E nos mais diversos níveis, o Liege, nos mais diversos níveis, desde profissionais sem experiência até profissionais com grandes especificidades ou com grande experiência dentro do segmento, tem espaço dentro da Farmix, devido aos vários perfis de projetos que a Farmix atende. Olha, Cássio, que legal, eu estou sabendo aqui, ó, o Thiago está me avisando, ele é da turma 4, né? A turma que está vigente agora é a turma 6. O Thiago é da turma 4 e ele teve retorno hoje que ele está com uma entrevista para promovendedor agendada na Farmix na segunda-feira. Thiago, vamos se preparar para você se destacar aí. Que bacana! Boa sorte lá, Thiago. Vai ótimo. Chegar bem preparado, isso eu posso te garantir. E tem mais perguntas, e perguntas muito boas. Deixa eu ver aqui. Tudo que tiver em relação ao que eu preciso para entrar, o Cássio já respondeu, que depende muito de cada projeto e do perfil traçado por cada empresa dentro de cada projeto, tá, pessoal? Tá tudo bem aí, Cássio? Tá sim, legal, tudo certo. Até porque a gente tá ouvindo um barulho aqui. Acho que são meus netos aqui. Hoje é sexta-noite, eu tô com os 3 netos aqui, né? Que delícia. Hoje é noite de dormir na casa dos avós, né? Dia do vovô, que coisa boa. E aqui tem uma pergunta da Ana, né? Da Ana Cecília, se a Farmix contrata promovendedor neófito, que é o profissional sem experiência. Sim, contrata sim. O promovendedor neófito, ele vai passar por todo um treinamento, uma capacitação, para ele poder responder às requisições do projeto. E hoje, com as plataformas digitais, eu diria que isso é possível sim, porque, via de regra, a execução, ou o que ele tem que fazer, ele tem que só seguir o mapa lá do ferramental que está disponibilizado para ele. É como se fosse um checklist. Olha, você já viu se a quantidade de produtos na gôndola está correta? Ele tem que checar aquilo. Depois, olha, você viu se o planograma, e aparece uma foto do planograma. Então, a execução fica muito facilitada, porque cada vez mais as plataformas hoje que a Farmix disponibiliza para gerenciar as ações de campo,
ela tem um racional que vai levando o profissional a executar o que é necessário. Então, pessoal, todos têm oportunidade na Farmix, sim, né? Como mesmo sem experiência, dá sim para você se encaixar no perfil. E eu tenho certeza que já vai aparecer a pergunta de todas as lives. Tem restrição de idade para entrar na Farmix? Olha que interessante isso, né? Deixa eu voltar um pouquinho para trás e explicar também como é que acontecem as solicitações, não é? Então, quando nós levamos uma solução para uma indústria farmacêutica em que uma equipe está envolvida, nós mostramos todo um racional daquele projeto. Olha, esse projeto, ele está envolvido, tem essa plataforma que vai fazer isso, ele tem essa equipe que tem essa função. Então, nós temos uma flexibilidade maior em que eu diria que a idade não é um fator de eliminação, mas sim realmente a capacitação, a habilidade, a disposição, o tônus desse profissional, né? E isso é um fator cada vez mais importante, viu, pessoal? O tônus, o que é o tônus, né? O tônus é como você está com você mesmo e como você está enxergando a vida. Eu costumo muito usar esse exemplo de que um cara, há 2020 anos atrás, já falou um negócio que até hoje a gente não consegue colocar em prática. Ele dizia assim, quando alguém te pedir para andar a primeira milha, ande também a segunda. O que é isso? Dê a sua contribuição, faça algo a mais do que está sendo solicitado. Esse é o passaporte para uma boa entrega, um bom resultado e para um profissional se destacar. Então, é isso que vai interessar para a Farmix, porque eu não falei que os projetos são renovados a partir do momento que os resultados são atingidos, é a única coisa que interessa para a gente. Não é idade, não é cor, não é religião, não é nada. É nós termos profissionais habilitados e comprometidos em entregar esse resultado. E olha, não precisa ninguém se matar de trabalhar que nem um doido, não. É fazer a coisa correta, é fazer a coisa num ritmo padrão, é o ritmo que vai gerar o resultado. A visão e como enxerga isso, como vivencia isso, né? Então, para que as pessoas fiquem sempre cada vez mais tranquilas em buscar essa transição de carreira, não desistir, né? Porque tem muita gente que às vezes vem, participa de todas as lives, escuta todos os gestores falando, né, da questão da idade, que se alguém se identificou, que fique puxão de orelha. Os meus alunos sabem, né, que eu sou muito de boa, que eu amo todos eles, mas a hora que precisa puxar a orelhinha, eu puxo. Né? Então aqui eu estou fazendo uma puxada de orelha geral, né? Nem só para os
conceitinhos. Né? Perfeito. Né, Cássio? Cássio, você pode falar rapidamente sobre o regime híbrido de trabalho que você está sim. Sim. Então, olha só, a coisa mais interessante que está acontecendo agora é uma inversão em relação à referência das boas práticas. Eu já vou explicar o que eu estou querendo dizer. A partir de 2010, começou a entrar muito, né, a automação na vida, no dia a dia do propagandista. Então, cada vez mais ferramentais e plataformas digitais apoiando o propagandista no seu trabalho. E aí começaram, então, também a crescer e a existir o que a gente chama do propagandista remoto, ou como nós chamamos na Pharmex, o propagandista multicanal. Por que multicanal? Porque é um propagandista não presencial. Me desculpa te usar como exemplo, vamos dizer, eu vou lá visitar a doutora Liege, mas não mais presencialmente. Eu vou visitar a doutora Liege por vários outros canais. Pode ser um telefone, pode ser um e-mail, pode ser um ambiente de web meeting, pode ser hoje, né, estourou isso, né, com o WhatsApp, ou seja, existem vários canais que me levam a interagir com a doutora Liege, mas de uma maneira não presencial. Então, lá, 2012, 2013, quando isso começou a florar bem forte, nós íamos buscar as melhores práticas do propagandista presencial para espelhar isso no propagandista multicanal. Então, a referência era o propagandista presencial espelhando as boas práticas no propagandista multicanal. E aí isso foi crescendo, o propagandista multicanal muitas vezes crescia muita demanda, caía a demanda, crescia a demanda, caía a demanda, ele ainda não tinha se firmado de uma maneira muito, eu diria, convergente no mercado. Não era até então uma convergência que todo mundo falasse assim, não, tem que ter uma equipe multicanal. A gente viu várias grandes casas sendo pioneiras, fazendo projetos, mas ainda não era uma convergência no mercado de que isso veio para ficar. Com a entrada de 2020, a chegada da pandemia, que afastou, tirou todo mundo do campo, de uma maneira drástica, acelerada, todo mundo sentiu a necessidade, então, de começar a fazer as interações de uma maneira, então, não presencial. E o que aconteceu? Quem tinha e detinha esse know-how de entender como funcionava o propagandista multicanal, que é o caso da Pharmex, começou, então, a espelhar as boas práticas do propagandista multicanal no propagandista que até então era presencial e precisava agora começar a interagir com o médico. Com esse afrouxamento e esse retorno dessas equipes ao campo, há uma convergência no mercado de que é sem volta. Esse propagandista não vai ser 100% presencial novamente. Ele agora ganhou capacitação e ganhou acesso a ferramentas, e o médico também já começou a se acostumar a isso, que vai dar mais ferramental e mais qualidade, mais amplitude no trabalho desse profissional, que é o propagandista, que passa, então, a ser chamado de híbrido, porque agora eu posso fazer um contato com a doutora Liege de maneira presencial, mas depois eu posso fazer um outro contato via WhatsApp, mandando um trabalho que você me pediu, posso fazer uma reunião ou uma interação via web meeting, posso te mandar um e-mail, posso te fazer uma ligação. O que vai acontecer é que os ciclos hoje não vão ter somente uma interação por ciclo, eles vão ser ciclos multi-interativos. Vão ser ciclos em que eu, num único ciclo, posso ter 2, 3 interações com cada médico do meu painel, inclusive interações presenciais. Esse é o perfil do propagandista híbrido, então. É um propagandista que tem que estar
afeito às plataformas digitais, tem que dominar as plataformas digitais, o ambiente de web meeting. Olha que caso interessante. Nós tivemos uma webinar a semana passada falando do híbrido, em que colaborou conosco vários profissionais aí, dirigentes como o Adib Jacó, presidente da Bayer, o Fernando Carriere, que é da Abbott do Canadá, a Carolina, que é uma nutricionista, né, que está à frente do projeto da Nestlé, e eles trouxeram isso, de que muitas vezes você treina o seu profissional para interagir, vamos dizer, olha, você vai interagir com essa ferramenta aqui, vou falar uma qualquer, a Whereby, um exemplo, que é uma ferramenta de web meeting. Só que lá do outro lado, o médico não quer entrar nessa ferramenta, ele fala, não, eu prefiro outra, vou falar qualquer outra aqui. Eu prefiro o Hangout, eu prefiro o Zoom, ok. Pô, você tem que saber mexer com o Zoom, como é que fala, doutora Liege, eu não sei mexer com o Zoom, você vai falar isso para o médico? Não. Então, o propagandista híbrido é um cara que tem que estar se atualizando, ele tem que estar acessando outras habilidades e capacitações dentro desse mundo digital. E é algo que a gente considera, o mercado como um todo, considera meio que sem volta. As equipes do Oravante vão ter painéis em que ele vai agir presencial e vai interagir de maneira remota também. E é bom, cara, ao mesmo tempo. Agora isso pelo menos se torna oficial. Porque eu, sinceramente falando, já fazia visita híbrida há muito tempo, só que eu só não podia lançar. Olha aí. Eu tinha interação pelo WhatsApp, eu tinha interação pela rede social, eu sempre estava em contato com os médicos, principalmente... Por que será que você se destacou tanto, não é, Liege? Por que será que você se destacou tanto assim, né? Olha aí, uma carreira de sucesso. Você fez algo diferente, você entregou uma segunda milha, não foi isso? Eu sempre fazia. Se eu sabia que eu não ia conseguir visitar presencialmente, eu dava um jeito de falar com esses médicos de outra maneira. Eu só não podia lançar isso. Isso não era contabilizado dentro da minha produtividade. Okay. Mas eu não deixava de fazer por causa disso, porque eu sei o quanto que o meu resultado dependia, né? Então, o bom é que, pelo menos agora, a gente que já fazia esse tipo de interação, vai poder oficializar, né? Não vai ser tipo uma canetada, né? Vai ser uma coisa que é oficial e que é, exato, legalizar, digamos assim. Cássio, a gente está terminando, tem 2 minutos. Você acredita como voa o tempo? Olha só. Que incrível. Então, eu quero te agradecer demais e mandar um beijão para a Silvana, que está aqui. A gente trabalhou nesse projeto da Seringa, a gente teve várias interações juntas. Ela é um amor, Silvana. Um beijo para você, que saudade. Que bacana, legal. E, Cássio, muito obrigada. A live foi esclarecedora, foi rica, né? Então, eu quero te agradecer demais. O Lu tá chegando agora, todo atrasado. Então, eu quero te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e que nós possamos fazer muitas coisas juntos. Fico à disposição, vai ser um prazer, Liege. Olha, eu diria, trabalhar juntos com profissionais diferenciados é sempre um prazer. Eu que agradeço aí o convite para estar aqui com você. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Fico à sua disposição, tá, Liege? Obrigada, Cássio. Vou aproveitar e avisar todo mundo que ainda não é receitinha, que a Semana Seja Propagandista na Indústria Farmacêutica vai ficar no ar só até domingo, as 3 aulas já liberadas. Então, se você ainda não assistiu, acesse receitadepropagandista.com.br, se inscreve e assista essas aulas o quanto antes. Na segunda-feira, eu vou abrir as matrículas para a turma 7, às 7 horas da manhã, com um descontaço de R$500. Eu tô até já anunciando no primeiro dia. Então, eu conto com todos vocês, não percam o timing, né? Então, já deixo tudo pronto para segunda-feira vocês se tornarem RPT7. Um grande beijo a todos. Domingo tem live, eu vou anunciar depois o tema. Um beijão. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.